Saudações a todos, me chamo Gabriel Veloso e irei apresentar o trabalho intitulado de Influência dos biomarcadores cardíacos em pacientes infectados pelo novo coronavírus Covid-19, uma revisão não sistemática. Como sabemos, o coronavírus aí começou em 2019 em Wuhan, na China. Em 2020, em janeiro mais ou menos, já era reconhecido como pandemia. Achados clínicos como febre, tosse, dispneia, taquipneia e hipoxemia em pacientes mais graves, pneumonia, SDRA, são facilmente encontrados nestes pacientes. Pacientes com doenças cardiovasculares prévias, idade avançada, e a gente pode citar hipertensão, diabetes, doença arterial coronariana, AVC, insuficiência cardíaca, parecem sofrer com pior prognóstico quando infectados por coronavírus e são encontrados aí nestes pacientes elevados níveis de enzimas cardíacas aí como troponinas em geral, dímero D, tá? Portanto, o objetivo dessa revisão não sistemática é trazer os achados clínicos que corroborem com a influência dos níveis elevados dos biomarcadores cardíacos em pacientes com doenças cardiovasculares prévias infectados por Covid-19. Com a revisão não sistemática, a qual fizemos busca na base de dados PubMed, SCIELO, Lilacs. Tá? Palavras-chave utilizadas, utilizamos coronavírus, doenças cardiovasculares, pandemia e mortalidade, todas indexadas nos descritores em ciências da saúde. Nossos critérios de elegibilidade, pacientes com Covid-19 e repercussões cardiovasculares, amostras de ambos os sexos, pacientes com acima de 18 anos, estudos em inglês e português e sem restrição de ano. Estudos que não confirmavam a infecção por Covid-19 na sua amostra, que tinham ausência de dados sobre biomarcadores cardíacos e sua repercussão, ou de metodologia duvidosa, não foram selecionados. Nossa extração de dados foi composta de 3 etapas: leitura de títulos, rastreamento de títulos, leitura completa de resumos e leitura completa do artigo. Após isso, foi feita a análise seletiva e analítica dos estudos selecionados. Então, foram um total de 364 estudos, o qual foram excluídos aí 160 por não apresentarem dados laboratoriais confirmando a infecção por Covid-19 e 186 por não terem relações com repercussões cardiovasculares, nos restando aí 7 estudos para fazer a análise. Este primeiro estudo aqui traz um achado interessante, estudo de Shen 2020, sobre troponina 1 e troponina D em pacientes falecidos do que pacientes não falecidos. Logo abaixo, no estudo de Wang, foi encontrado aí dímero D elevado em pacientes não mortos, mas internados da UTI do que não internados, e troponina U hipersensível estava aumentada em 5 pacientes, nos quais foram diagnosticados com lesão cardíaca aguda. Logo abaixo, um achado aqui, que as complicações mais comuns entre os 138 pacientes deste estudo incluem choque, arritmia e lesão cardíaca aguda. Mais uma vez, pacientes com doenças cardiovasculares prévias, ou comorbidades prévias existentes, infectados por Covid-19. No estudo de Zhuang 2020, foi encontrado aí elevados níveis de dímero D em pacientes mais graves do que em pacientes não graves, sendo aí também mais uma enzima para discussão. No estudo abaixo, em Zhou 2020, estudo coorte, assim como todos os outros, foi encontrada aí troponina 1 cardíaca alta, de alta sensibilidade durante a internação, e foi encontrada mais em pacientes que morreram, assim como níveis elevados de dímero D, acima de 1, estando associada a um resultado fatal em pacientes que contraíram Covid-19 neste estudo. No estudo de Guo 2020, elevados níveis aí também de troponina T, mais achado em pacientes que morreram, e reforçando mais uma vez aqui, doenças cardiovasculares prévias e níveis elevados dessa troponina teve maior mortalidade ou menor prazo de sobrevivência. No último estudo aqui, de X 2020, a mortalidade aumenta quando os níveis de troponina 1 estão elevados. E mais uma vez aqui, outro achado em relação a doenças cardiovasculares pré-existentes, ele cita a hipertensão, doença cardíaca coronariana e insuficiência cardíaca crônica, estando associada aí a maior taxa de mortalidade. Foi um total de 1.864 pacientes, como vocês puderam ver. Todos os estudos eram de delineamento coorte, tendo aí uma média de idade entre 48 e 68 anos.
Esses três estudos, né, esses três estudos que eu vou mostrar aqui agora, de Park, de Gazi e de Cão, todos corroboram ao dizer que pacientes com elevados níveis, né, de troponinas ou de enzimas cardíacas em geral, né, as quais são responsáveis não só pelo processo de contração, mas servem para diagnosticar quando há lesão cardíaca neste paciente ou até o nível desta lesão. Então, todos corroboram ao dizer esse achado e que pacientes quando tem isquemia ou evolui com necrose são encontrados aí com elevados níveis destas enzimas, sinalizando aí lesão cardíaca, podendo ser utilizadas para determinar, quantificar este achado. Sobre a troponina 1, o estudo de Xi, o estudo de Chen, de Wang e de Zhao, todos corroboram ao dizer que elevados níveis de troponina 1 está diretamente relacionado com lesão cardíaca aguda e ou mortalidade em pacientes que são infectados por Covid-19 e que evoluem com óbito ou com condições mais graves. Troponina T, tivemos um estudo aqui, né, que concomitou com este achado, com o mesmo achado do estudo anterior, porém relacionado com troponina T em pacientes que evoluíram com óbito ou complicações mais graves com doenças cardiovasculares prévias. Dímero D, proteína C reativa. Tivemos esses dois estudos aqui que, em sua amostra, encontrou, né, que esses pacientes de fato evoluem com óbito ou condições mais graves quando encontrados níveis elevados de dímero D e proteína C reativa nestes pacientes infectados por Covid-19 com doenças cardiovasculares prévias. Portanto, de acordo com os estudos citados nessa revisão, pacientes com doenças cardiovasculares prévias, quando infectados por Covid-19, com níveis elevados de biomarcadores como troponina T, troponina 1, proteína C reativa e dímero D, dedímero, confirmados por exames laboratoriais, apresentam maiores complicações graves e maior risco de morte. Nossas referências. Muito obrigado pela atenção de todos.